Iniciamos a cerimônia de abertura da aula inaugural da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o tema Educação e Diferenças, Territórios e Culturas. Convido o professor César Valmor Machado Lopes, diretor da Faculdade de Educação, para fazer a cerimônia, fazer uma fala de abertura. Bom dia a todos e todas. Acabei de retirar a Alessandra daqui do púlpito, porque ela queria que eu sentasse lá e eu resolvi falar para vocês daqui. Vamos começar com uma saudação a todos os presentes, agradecendo muito a presença de todos vocês aqui. Especialmente eu queria agradecer a presença da professora Shirley Villalva, que é a conferencista da nossa aula inaugural hoje. Agradecer a presença da professora Magali, vice-diretora da FACED, a presença de todos os professores, técnicos administrativos da FACED e de outras unidades, a presença dos estudantes, das estudantes da Faculdade de Educação, futuros professores e professoras, senhores e senhoras professoras, estudantes que têm de vários lugares já do Rio Grande do Sul, que a gente foi informado, que estão aqui presentes, e também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Sejam todos e todas muito bem-vindos à aula inaugural da Faculdade de Educação. Bom, primeiramente, eu preciso agradecer a professora Shirley, que veio do Mato Grosso do Sul para ministrar a nossa aula inaugural. É uma honra te receber aqui nessa faculdade, Shirley. Obrigado. A professora Shirley hoje vai apresentar a conferência Educação e Diferenças. Bueno, educação parece ser o motivo da existência dessa faculdade. Faculdade quase cinquentenária. Educação, sujeito e objeto das nossas ações. Substantivo e verbo, tempo e espaço de transformação. Diferenças. Premissa básica nos processos democráticos. Princípio indissociável da educação comprometida com respeito às pessoas, com respeito às ideias. Para alguns, esse comprometimento pode ser simples, básico, respeito às pessoas, genericamente. Mas, infelizmente, sabemos que ainda é um problema quando essas pessoas adquirem carne e sangue, quando se tornam índios e negros, quando se tornam gays, lésbicas, trans, quando são pessoas com deficiência. Bom, o respeito às ideias também tão simples e genérico como o respeito às pessoas, mais fortemente sabemos da dificuldade de grande parte dos seres humanos em respeitar as ideias divergentes das suas. E se essas ideias forem de igualdade de direitos entre seres humanos, brancos, pretos, LGBTs, mulheres, pessoas com deficiência, bom, se respeitar a igualdade entre essas pessoas pode gerar reações, como as que temos identificado de forma explícita nas últimas semanas. Primeiramente, a brutal execução da vereadora Marielle Franco, mulher negra, feminista e militante na defesa dos direitos dos excluídos. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Aqui, em nossa universidade, a reitoria ocupada por estudantes dos movimentos negros que procuram garantir a efetividade das cotas raciais na universidade. A invasão do campus da URGS pela polícia em duas situações na semana passada. Primeiramente, para reprimir o movimento de ocupação
e em outro momento como base de apoio para reprimir as manifestações no Dia Internacional da Mulher. Uma clara afronta ao espaço universitário, afronta a autonomia universitária, desacato à autoridade máxima dessa universidade, desacato a cada um de nós, desacato à URGS. A ação brutal e covarde da polícia paulistana contra professores e professoras que lutavam por seus direitos como trabalhadores. Isso é apenas um trailer dos últimos acontecimentos que pontuam nossos dias, nossos tempos. Tempos de intolerância, tempos de incompreensão, de autoritarismo e afronta ao Estado de Direito. Mas esses fatos hediondos não silenciarão nossas vozes. Como diz essa camiseta, produzida em 2016 pelos estudantes na ocupação da Faculdade de Educação. Lutar também é educar. E nessa luta, aqui, tentamos amplificar as vozes que não podem ser silenciadas. Nas últimas semanas, na FACET, tivemos uma aula aberta do Dia da Mulher abordando a situação das mães presas e detidas no sistema prisional e o direito de seus filhos. A garantia do direito a uma vida digna para mães e filhos com deficiência. No último sábado, nesse espaço, a realização da etapa estadual da Conferência Nacional Popular de Educação, apontando os caminhos que a comunidade educacional do Rio Grande do Sul quer para o nosso presente e para o nosso futuro. E especialmente também no último sábado, nessa faculdade, o início das aulas do curso de Pedagogia Bilíngue Português Libras como polo regional aqui na Faculdade de Educação. Bom, e também nesse conjunto, é claro, essa aula de hoje, a aula inaugural com a professora Shirley. Essas são algumas das nossas frentes de luta aqui na FACET. Uma luta cotidiana de resistência à escalada autoritária e obscurantista que ameaça o nosso país. Uma luta cotidiana na formação de professores e professoras que saibam valorizar as diferenças em suas propostas pedagógicas, para que talvez no futuro possamos efetivamente reduzir as mortes, a violência física e a violência simbólica, a discriminação, e tenhamos o respeito ao outro como princípio básico das relações. Assim reafirmamos nossa disposição de resistência à ameaça que afronta nosso país. Obrigado. Obrigada, professor César. Gostaria de registrar e agradecer a presença também da coordenadora do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS, Adriana Lioli, e da chefe do Departamento de Estudos Especializados, professora Adriane Jordani. Então, a escolha da temática desta aula foi motivada pelo comprometimento que a Faculdade de Educação tem com todos os debates que representam a diferença e o compromisso social com sujeitos historicamente excluídos. Convido ao palco, então, a vice-diretora da FACET, professora Magali Mendes de Menezes, e a nossa palestrante, professora Shirley Vilhalva. A nossa palestrante é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e há 34 anos vem atuando na educação de surdos indígenas e urbanos. É autora dos livros Despertar do Silêncio, Surdos, Qual Escola e Índio Surdo, além de ativista em defesa da cidadania surda pela ética e respeito à diferença. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Magali. É uma emoção imensa, eu acho, a gente poder estar vivendo isso nesse momento, poder contar com a reflexão, o entusiasmo, a vida que emana da história da professora Shirley, fazer disso a nossa aula
a grande aula inaugural da Faculdade de Educação é, com certeza, marcar que caminho a gente quer tomar junto. Então, passo já de imediato para que a professora Shirley possa expressar e trazer a sua reflexão para nós. Esteja em casa, professora Shirley, se sinta à vontade, essa casa é sua, essa casa de todos que estão aqui, que vieram de várias cidades, né? Santa Maria, Pelotas, Caxias, a comunidade da FACED que está aqui. Nós temos uma sala sendo aberta, Alessandra 701, porque já não temos mais espaço aqui, embora quem quiser sentar aqui na frente, no chão, pode ir se acomodando, mas a 605 vai ser uma sala também que vai estar transmitindo, então para quem quiser se sentir um pouco mais à vontade, esse espaço vai estar aberto também. Isso nos dá uma alegria, porque a gente vê o quanto é bom também estarmos juntos, o quanto é forte estarmos juntos e que só assim é que a gente pode construir e dar conta de que um novo mundo é possível, um outro mundo é possível. Então, passo à professora Shirley o espaço para que ela faça a sua reflexão e desejo já uma bela manhã para todos nós. Aqui está bom para eu sinalizar? Tranquilo? Mais pro meio, não sei se eu fico na frente da Magali. Então, é um grande prazer vê-los todos aqui. As pessoas podem ficar à vontade de se sentar aqui na frente, podem ocupar o espaço, é uma aula, não é uma palestra, podem ocupar aqui, podem vir para frente, podem, vem para frente. Ocupem aqui, fiquem à vontade, querem sentar aqui, fiquem à vontade. Se quiserem sentar aqui na frente do palco também, porque a nossa cultura é um pouco diferente. Pode sair, pode voltar, pode entrar de novo. Vamos nos sentir de uma maneira mais natural, não ficar de uma maneira incômoda, preocupada. Porque isso parece dar uma dificuldade de nós aprendermos, fica uma coisa muito mais militarizada, digamos assim. A gente está falando sobre cultura, sobre diferença, então o nosso jeito, a gente precisa se sentir bem, natural, para aproveitar esse momento. Então, primeiramente eu queria falar um pouco sobre esse espaço que foi construído aqui. É um espaço que está marcando culturas. A gente pode pensar num algo que seja meio irrisório, mas não. Nos dá emoção, porque mostra a cultura. Esse som, alguns escutam, eu sinto. Um rezador, esse é o sinal de rezador. Se um rezador chega e faz isso, independente de ser surdo ou ouvinte. Mas não é o barulho que dá sentido, mas é o movimento. Observem o movimento. Vocês podem pensar sobre esse movimento como uma música, ou, por exemplo, grupos afros que fazem o som do batuque. Mas o que a gente precisa ter em mente? Sentir esses artefatos não como uma impossibilidade de ensino da diferença. Você não pode desassociar isso, pegar e
disso da tua fala, da tua compreensão enquanto tu ensina. Vai sempre faltar algo se você deixar isso de lado. E nesse sentido é que a gente pensa sobre os territórios de culturas, territórios, existe nó de territórios. É um espaço que eu posso chegar, estar ou não estar. Se um professor vai dar sua aula no campo, por exemplo, eu preciso primeiro fazer o quê? Conhecer o território, a cultura, as marcas, o jeito daquele povo. Se eu vou trabalhar com indígenas, tem esse sinal para indígena, tem esse sinal para indígena, tem vários sinais para indígenas. Mas eu preciso, se eu vou trabalhar com os negros também, eu vou organizar a minha aula, mas como que eu posso pensar sobre essa história que carrega cada grupo, cada povo? Pode passar. Volta um pouquinho. Quais são esses territórios de culturas? Pensamos na formação de professores. Bom, eu já estudei didática, história da educação, português, essas disciplinas normalmente que acontecem, que existem nos currículos de educação. Mas se não se fala sobre cultura, não se tem práticas visuais de perceber as culturas desses sujeitos, eu posso ser um professor muito bem formado, ir no povo rural, ou um povo indígena, ou com os negros, ou os ciganos. Essas diferentes culturas, eu preciso me apropriar dessas culturas, primeiramente, para só depois pensar e tentar ensinar esses sujeitos. Porque esses espaços, tem surdo, todos esses espaços, indígenas, negros, também tem as pessoas surdas. E como funciona isso? A gente pode pensar em 3 momentos. O primeiro, a linguagem. As diferentes linguagens. Num segundo momento, a língua de sinais. E num terceiro momento, as questões de letramento, de escrita. Em relação à linguagem, a maioria dos surdos tem a sua linguagem, mas não tem a sua língua de sinais. Só para organizar o pensamento. Ok, a gente tem a visualidade, as palavras, o mundo, palavras nos rodeiam, as palavras nos rodeiam nas roupas, nas marcas, em tudo. Nas ruas, enfim, aqui nas placas. As palavras nos rodeiam. Mas não há linguagem. Vamos dar um outro exemplo. Lembra que isso aqui não é uma palestra, é uma aula, ok? Eu não quero atropelar nada. Os surdos, muitas vezes, que estão lá no campo, sua casa, tem a sua cultura, tem os seus eventos, suas homenagens, chuva, flores. Mas, muitas vezes, faltam o quê? Detalhamentos sobre o significado de tudo que o cerca. O porquê. Falta oferecer aos sujeitos surdos a explicação dos porquês. Por que as flores estão ali? Por que o girassol é daquele jeito? Por que o chocalho do índio funciona daquela forma? Enfim, falta essa explicação. E a educação, quando chega, traz as palavras. Palavras, palavras. Os surdos perdem o quê? O embasamento linguístico, porque ele não tem
tem a sua língua. Eu vou cumprimentar o surdo, chego lá, vou sinalizar, ele não tem uma base da língua dele. Os surdos, o que eles têm, as imagens que a gente vê aqui, os surdos olham, abstraem, enfim, compreendem. Da mesma forma que as mãos, que não é língua de sinais, a gente não está falando em língua de sinais, a gente está falando disso, desses gestos, disto, mas isso não é língua. Então nós, professores, convivemos com territórios e culturas diferentes. E a gente tem que ter essa interrogação, por que ele não aprende? O que está faltando? Problema não tem problema. Eu vou lá ensinar em língua de sinais para esses sujeitos e resolvemos o problema. Senta aí, dou a minha água, pego o meu copo, pego a minha cadeira. Esse aqui é sinal de cadeira, esse aqui é o sinal de copo, esse aqui é o sinal de água. Isso é língua? Palavras isoladas? Isso não é língua. A gente precisa relacionar sempre a língua com a cultura. São dois sistemas. Êmico, que é um sistema relacionado à explicação, e o ético, que é um sistema de aprendizagem, escolar, fria. Os surdos, como a gente falou, estão em territórios diferentes. O olhar é importante, não como agora eu falei da cadeira, o sinal de cadeira, de filmagem, não, mas primeiramente pela sua cultura. Por que a gente tem esse espaço aqui? Detalhar o que significa cada coisa que está ali. O que significa? O que acontece? Como resolveu a construção desse espaço? Os surdos muitas vezes pulam a fase do porquê. Porque a gente precisa pensar, a gente precisa organizar essa fase dos porquês das pessoas surdas. Porque os surdos não fazem a pergunta do porquê, mas nós temos que dar a resposta dos porquês. É uma metodologia descritiva. Uma metodologia descritiva. No momento que você faz isso, os surdos têm essa compreensão. Se a gente não dá bola para esse momento, só botar é assim, é isso, é aquilo, não funciona. A gente precisa pensar como se fosse ali o zíper, né? Quando a gente vai baixar as calças, ou quando a gente vai abrir um casaco. É como se fosse um zíper no cérebro. O cérebro se abre e as informações chegam e eles conseguem se apropriar, assimilar, enfim. E para depois, só depois virem as letras. Porque fora disso, as pessoas sempre vão dizer que o estudo fica só na cópia, na cópia das palavras, na cópia das letras. Quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, ou inglês, espanhol, ou qualquer outra língua estrangeira, a gente estuda sempre o quê? Como é que a gente fala, os movimento da boca, articulação da boca. E como funciona isso com os surdos? Como que acontecem as narrativas e as histórias com as mãos? Como se dá isso? A história das mãos, por exemplo. Essa é uma pesquisa arqueológicas
essas inscrições rupestres. Depois a gente vai ver este filme por último, para organizar, mas a gente vai antes disso fazer uma prática, uma pequena prática. Agora, tem um papel que vai passar para vocês e eu quero que vocês registrem em dupla o desenho, registrem as configurações de mão. Que as pessoas não sabem, também podem fazer, porque todo dia a televisão aparece, vocês veem na televisão a faixa etária, as novelas, enfim, a pessoa que fica lá anunciando, a faixa etária desse programa é de tal idade, então tem esse sinal de idade, não é um ABC. Algumas pessoas já viram a língua de sinais, então a gente vai fazer uma rápida prática. O papel está por aqui, está aqui dentro do púlpito. A gente pode passar para todo mundo. Pode me ajudar? Distribui. Atenção, eu vou explicar a atividade. O objetivo dessa dinâmica, desta prática, é que vocês, professores ou futuros professores, neste momento, registrem ou desenhem as configurações de mão. Todas as que puderem. Nós temos apenas 79 configurações de mão diferentes. Nós temos 3 minutos para isso. Não comecem ainda, esperem. Esperem todo mundo receber a folha. Não comecem. Ok, valendo. Alguém viu o horário? 11:02. 3 minutos para registrarem o máximo de configurações de mão possível em duplas. Ok, 3 minutos já se passaram. Por favor. Pessoal, quem não conseguiu não copiar, quem conseguiu resistir à cola? Quem conseguiu resistir à cola? Quem não copiou? Não podia colar aí no slide. Ok. Quem fez as 79 configurações de mão? Quem fez 69? 59? 49? 39? 29? 26, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 10, 10, 10, ó, 10. Como que só 10 configurações de mão? Bom, vamos pensar. 8.000 sinais. Imaginem esse número. Registrar 8.000 sinais. Se vocês pensam, bom, eu conheço 10. Em relação às 8.000 básicas, eu registrei 10, somente 10 configurações. Tá faltando alguma coisa aí, né? Alguma coisa está errada. De 79 configurações, estão faltando 69 configurações. Se eu registrei apenas 10, preciso estudar mais configuração de mão. Vamos pensar numa organização de valores.
Ficou bonito, ó. Muito bonito. Ela fez. 9. Quase 10, Magali. Uau! Você, quantas fez? O César fez 8. Ah, viva as mulheres, ganhou dos homens. Ganharam dos homens. O que significa? Que é um território cultural que é pensado na cultura sul das configurações de mão. Se os professores desconhecem isso, as configurações que são básicas, são 79, como que ele vai organizar uma aula para esse sujeito? Vamos pensar na pedagogia bilíngue, na pedagogia rural, no campo, qualquer tipo de formação de professores. Hoje, nós precisamos, sim, organizar de uma outra forma. Agora temos um outro desafio para vocês. 2 minutos. 2 minutos. Eu quero que vocês registrem o alfabeto. Não é com uma configuração de mão, é o alfabeto de letra português. O alfabeto. Vocês têm 2 minutos de fazer de A a Z, com cedilha, com K, com Y, com tudo. 2 minutos, quando eu disser para começar. Já, foi lá. Cuida do tempo. 11, 10. Em português, quem terminar, levanta a mão. Quem terminar, levanta a mão. Deu? Podemos terminar? Deu, acabou, ela fez em 1 minuto. Deu, não deu 1 minuto. Não deu 1 minuto. Não deu 1 minuto. Não deu 1 minuto. Por que aconteceu isso, gente? Porque o ambiente linguístico é a língua portuguesa. São as palavras. Os surdos, dessa forma, vai copiar as palavras, as letras. Ah, é palavra, vai lá, escreve, com a letra bonita. Mas o sentido e o conceito dessa palavra, o significado dessa palavra, como que eu uso essa palavra? Da mesma forma, acontece com a língua de sinais. Como se usa a língua de sinais? Vamos dar um outro exemplo, vamos discutir um pouco sobre isso. Qual o sinal para índio? Há uma polêmica, vários vídeos circulam, enfim. A gente tem esse, temos esse. Para etnia, não aceita o que? Esse sinal. Mas esse sinal é muito antigo. Esse sinal vem desse sinal. E etnia? Não, porque essa configuração de mão são as 2 penas. Aqui no Brasil não temos, são indígenas americanos. Esse de bater na boca, vocês já viram algum índio fazer isso? Bater na boca? Vocês já viram isso? É a cultura de indígena americano, norte-americano. E etnia também renegam esse sinal. Algumas etnias renegam esse sinal. Ah, não pode ter pena, não pode bater na boca. Da mesma forma, os surdos que não querem ser nomeados como DA, como deficiente auditivo. Eu sou surdo, eu não sou deficiente auditivo. Eu não quero, por exemplo, que surdo mudo, surdo cego, não quero. Eu quero surdo cego. Dessa forma. É a mesma coisa. As etnias também têm a sua cultura. E têm as suas escolhas, têm os seus desejos. Em geral,
os diferentes sinais para índio, como esses, temos que pensar em qual etnia que esse sinal pertence. Vamos supor os índios guaranis ou guaranis, os surdos índios guaranis. Terena, eles querem ser nomeados dessa forma, nasceram aqui no Rio Grande do Sul, aqui, os índios que nasceram aqui no Rio Grande do Sul são baianos? Não. Ou são gaúchos? São gaúchos. Vamos ter que estudar as diferentes culturas desses diferentes povos. Não é só aceitar, mas compreender o porquê disso tudo. Nós temos hoje a tecnologia, no mesmo momento, nos ajuda a dar o retorno, o feedback, detalhar tudo, espalhar essa informação. Os professores muitas vezes perdem a sua autoridade, não querem perder essa autoridade no sentido de dar conhecimento, de compartilhar. E isso a gente precisa refletir sobre essa questão. Se eu for trabalhar como um ambiente bilíngue, nós temos o decreto 5626/2005, que explica o quê? Que todos os lugares precisam usar a língua de sinais. Todos os lugares precisam da língua de sinais. Mas a forma escrita, a formalizar a língua portuguesa, as pessoas muitas vezes renegam isso. A gente sabe, precisa ter a escrita, o registro escrito, mas ao mesmo tempo tu não quer a língua de sinais. A pessoa pode formalizar e dizer que não vai querer o intérprete ou a língua de sinais. Desculpa. Vamos deixar muito claro isso tudo. O decreto 5626, ele explica que todos os espaços deve haver língua de sinais, tem que estar lá. Se não quer a língua de sinais, se o sujeito não quer, ele tem que formalizar isso. Sem língua de sinais. Tem que formalizar isso. Opa! Então, o que significa? Que todos os professores, se trabalham com surdos ou não, independente disso, precisam sim conhecer a língua de sinais. Não é se eu quero ou não conhecer. Não é isso. É uma política linguística, uma garantia de uma política linguística. E que, um outro exemplo, se alguém vem e diz que não, eu não quero formalizar isso. Se vocês, como futuros professores, diretores, um exemplo, a Magali está aqui, a Magali, ela é surda, o César também é surdo, e os pais da Magali, a mãe da Magali, os pais, eles não querem língua de sinais. E vocês são diretores da escola? Não, tá bom. Vamos formalizar aqui no papel que eles não querem e que a Magali está lá na 8ª série já e ele está no 2º ano do ensino fundamental, enquanto a Magali está na 8ª série usando língua de sinais. A mãe dele vai dizer que é culpa da escola, que não sei o quê, meu filho está no 2º ano, não aprende, a educação não funciona. Mas ela vai estar na 8ª série. Como é que
que ela conseguiu fazer esse desenvolvimento? Aí vem e a família vai processar o Ministério Público, ou vai ter que dizer, olha, a escola tem uma garantia. Você assinou, formalizou que você não queria que o seu filho aprendesse língua de sinais. Todo mundo precisa da língua de sinais. Não é uma opção, uma escolha, ter ou não ter. Independente da escola ter ou não ter surdos, a gente precisa ter. Porque nós temos, em todos os municípios do Brasil, precisa ter esse entendimento. É um trabalho muito grande a ser feito. Pedir para o intérprete ler, por favor. A língua de sinais no Brasil está sendo inventariada pelo Inventário Nacional da Diversidade Linguística e a Educação de Surdo e conta com o relatório Política Linguística de Educação Bilíngue, Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Este relatório tem o objetivo de subsidiar, direcionar metas operacionais e fornece recomendações para a educação de surdos numa perspectiva da política linguística, bem como, em diferentes culturas, contemplando as línguas de sinais do povo indígena, do povo da água, ribeirinha, dos afrodescendentes, do povo cigano e demais povos surdos que têm sua língua no contexto específico à sua cultura, assegurando assim a política linguística almejada. Então, surdos e ouvintes já construíram esse relatório, já elaboraram esse relatório. Funcionam está relacionado com surdos não apenas urbanos, mas com todos nós, e nós precisamos encontrar estratégias, por exemplo, na pedagogia bilíngue, para implementar essas questões. Pensar nas escolas que estão nas diferentes cidades, pensar também lá no povo ribeirinho, como é que a gente vai ensinar esse povo que vive junto aos rios, os quilombolas, como que eu vou dar aula para esses sujeitos? Língua de sinais? E a cultura desses sujeitos, desses povos? Os sinais serão iguais? Mas os conceitos muitas vezes são diferentes. Não são iguais. Por exemplo, o conceito de... Na pedagogia do campo, os alunos do campo têm esse instrumento? Quem é que estuda a pedagogia do campo aqui? Tem? Pode vir aqui, por favor? Um pouquinho. Tem algum aluno afro, indígena, que pode vir até aqui? Cigano? Pode subir aqui, por favor. Pode vir para frente, se tiver algum aluno afro, algum indígena. Um aluno, por favor. Vem lá, vem você, vem me ajudar. Um aluno surdo? Um aluno surdo? Qualquer pessoa, por favor. Um aluno surdo que possa vir aqui? Aluno surdo? Eu sou aluna surda. Nós temos 3 chocalhos e cada um vai me explicar o que significa isso. Só um pouquinho. Para a educação do campo, primeiramente para Temer, para a educação do campo, a gente estuda e compõe, né, toda nosso currículo, nossa educação do campo, enquanto uma tecnologia. Para nós é uma tecnologia que representa toda uma cultura, né, o chocalho, o filtro, o girassol, né, é tudo que compõe a cultura que nos compõe também enquanto curso de educação do campo.
esse instrumento, que provavelmente é da cultura indígena, eu não conheço muito bem. Mas, sei lá, eu acho que... Como que nós somos surdos, a gente não escuta, e aí... Qual é a nossa utilidade? E para você? Bom, eu confesso que infelizmente não conheço muito bem sobre o instrumento. De uma forma normal, senso comum. Senso comum, para mim é algo que faz parte de rituais da cultura indígena, que faz parte da dança, que mostra sobre a espiritualidade dessa cultura. Observem esse. Tem mais influência, mais parecido com o indígena por causa das penas. A gente pode ter diferentes significados desse mesmo objeto. Mas, primeiramente, a gente precisa ver a visão, o entendimento de cada sujeito que está trabalhando com isso. Da mesma forma, em relação aos surdos e aos ouvintes também. A gente precisa detalhar a compreensão disso. Porque não adianta a gente pensar numa situação como essa, esse instrumento. Às vezes as pessoas pensam que é de um grupo religioso, candomblé ou batuque. Mas nós, professores, não podemos apenas ler os registros. Precisamos avaliar esses territórios, conhecer esse território, as tecnologias. E isso é uma tecnologia, como a colega falou. Vocês podem pensar, isso? Uma tecnologia? Aonde que está a tecnologia? Mas nós precisamos compreender. E muito obrigada por vocês. Muito obrigada. Palmas para eles.